Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Deus sobre toda a tua casa. Toque de Deus sobre teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua família, no teu caminho, no teu corpo físico. Toque-os, Jesus. Leva embora, Senhor, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando desafios, Pai. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe. Também oramos, Pai, e pedimos, toca na vida daqueles que têm sido injustiçados, daqueles, Pai, que têm sofrido da inveja, da maldade, da contrariedade, do escárnio de outras pessoas e dá livramento. Senhor, Tu és o Deus que honra, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que não falha. Por isso, meu Pai, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com a Tua graça, ajude-a. Libera do Teu poder sobre a vida dela, Pai, e capacite a vida dela no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos uma capacitação do alto. Pedimos uma liberação que vem do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Visita esse lar, Pai. Visita essa casa, visita essa família. No nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai. Toque-os com o Teu poder. Toque-os, Jesus. E aquele que está buscando o batismo no Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Jesus, que Tu batiza no Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa receba batismo no Espírito Santo, que essa pessoa receba um revestimento de poder. Toque a Jesus com o Teu poder. Toque-a, Pai. Nós Te pedimos, toque a Jesus. E encha do Teu poder, encha do Espírito Santo. Dá a ela, Senhor, uma linguagem sobrenatural. Visita a sua vida. Visita a sua casa. Toque a Jesus. Que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando na vida dela agora, enchendo ela. Toque-a, Senhor. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com o Teu poder doce e amado Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. No final nós vamos continuar orando por o batismo no Espírito Santo. Estamos nesse final de semana nessa busca pelo Espírito Santo, nessa busca pelo batismo no Espírito Santo. O falar em línguas não é uma coisa decorativa, não é apenas um sinal que marca a vida de uma pessoa, é uma oração sobrenatural que você fala em mistérios com Deus. E a Bíblia nos diz lá em Judas, verso 20, que você edifica a si mesmo quando você ora em línguas estranhas. É um revestimento do poder de Deus sobre a sua vida. Os dons, na minha vida, só começaram a fluir depois do batismo no Espírito Santo. E eu creio que o batismo no Espírito Santo traz um grande romper, um grande liberar sobre a vida de uma pessoa. É por isso que nós estamos aqui nesse final de semana, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando esse revestimento do alto, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos nesse propósito, vamos até domingo às 18 horas nesse propósito, e nós estamos orando pelo toque de Jesus. Amém? E nesse final de semana em especial estamos orando por batismo no Espírito Santo, que é diferente de batismo nas águas. Eu tenho que falar isso porque às vezes as pessoas pensam que uma coisa é tudo igual e não é.
é diferente. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Ok? Muito bem. Mas vamos lá, eu quero dar um testemunho aqui para você, um testemunho da Ana Carolina, que acompanha nossas orações aqui. Deus te abençoe, Ana. Ela escreveu assim: graça e paz a todos. Há 2 meses, meu esposo foi internado às pressas na UTI, com os rins totalmente parados, com os pulmões e o coração comprometidos, tendo que fazer hemodiálise. Os médicos diziam que o caso dele era irreversível e que ele teria de fazer diálise pelo resto da vida. Foram 12 dias de intensas orações. Eu estava na campanha da Carta para Deus, onde entreguei a Deus meu esposo e essa enfermidade. Ao final da campanha, meu esposo recebeu alta do hospital com os rins funcionando, os pulmões limpos e o coração fortalecido, sem nenhuma sequela e sem precisar fazer diálise. E nessa semana veio a confirmação, através de exames, de que os rins dele estão funcionando 100%. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ser uma ferramenta aqui na terra usada por Deus. Que bênção, Ana. Fico muito feliz pelo milagre de Deus aí na vida de vocês. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, a Jesus Cristo. Ele cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. A nossa fé está nele. Amém? A nossa fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus, que você nunca vai se decepcionar. Eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Espero não te decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Amém? Nunca. Jesus jamais vai nos decepcionar. Escreve aqui nos comentários: Jesus nunca vai me decepcionar. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ele. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Eu quero falar sobre cargas pesadas. Tem muita gente carregando carga pesada. Há pessoas que estão sobrecarregadas, estão não apenas carregando o seu fardo, mas o fardo dos outros. Está difícil de caminhar, está difícil de avançar. Eu creio que alguns de nós, Deus nos chama para carregar propósitos e cargas que vão muito além da nossa carga. Mas quando é Deus que coloca a carga sobre você, a Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Porque Ele ajuda. Ele ajuda. Ele está ali junto com você, lhe ajudando a carregar aquela carga, lhe ajudando a carregar aquele peso. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, Ele estava carregando o madeiro. E a Bíblia diz que na via dolorosa, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido ridicularizado e julgado pelos homens, diz que um estrangeiro ajudou Jesus a carregar a cruz. Obrigado, talvez, pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Esse estrangeiro é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a carregar as cargas pesadas da vida, as responsabilidades além da nossa carga, além da nossa responsabilidade. Se a carga nossa já é pesada, imagina carregar cargas que não são nossas. Como carregar tudo isso? Bem, eu creio que o Espírito Santo entra aí nessa jogada e ele começa a lhe fortalecer, ele começa a lhe capacitar e ele está com você nessa caminhada para que você não venha a sucumbir. Em Mateus capítulo 11, tem um texto que é clássico, que a gente lê, a gente declara, mas é importante você hoje relembrar esse texto. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo,
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus vai pedir para mim, o que Deus vai pedir para você, pode até parecer que é pesado, mas vai se tornar suave, vai se tornar leve, por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos capacitar, vai nos dar uma força além da nossa capacidade, para que a gente consiga cumprir o nosso destino. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça, porque Ele tem me dado certas responsabilidades, Ele tem colocado certas cargas em cima de mim, que às vezes eu penso, eu não precisava disso. Mas daí eu penso também, não, mas eu preciso, porque eu sou um servo obediente, eu preciso obedecer. Essa missão que Deus coloca, esse projeto que Deus coloca, esse desejo que Ele colocou no meu coração, eu preciso obedecer, eu preciso me entregar à vontade dEle. E eu tenho feito isso. E algumas considerações eu quero fazer sobre isso. Aprenda a descansar em Deus e a se desapegar de fardos que não lhe pertencem. Quando estamos com muitas cargas na nossa vida, nós devemos fazer um exame detalhado sobre o que é carga de Deus e o que não é carga de Deus. Porque tem problemas que você toma para você que não são para você. Sabe, eu reflito muito sobre isso. Tem problemas que a gente pega para a gente, mas não é que Deus quer que eu carregue. Deus não quer que eu carregue aquele problema, mas eu peguei e coloquei sobre as minhas costas e eu tenho dito para mim, tenho dito para todo mundo, esse problema é eu que carrego. Tem problemas que não é para você. Então você fica se preocupando com os problemas dos outros, você fica pegando cargas que não são para você, você quer ajudar e ajudar e ajudar pessoas, mas tem cargas que Deus não quer que você coloque sobre você. Deus sabe que aquela carga é uma carga pesada, difícil. Então, você tem que diminuir o máximo de carga em cima de você. Para que a sua caminhada aqui nessa terra, ela seja uma caminhada leve. Porque aquilo que você entender que é de Deus para você carregar, Ele vai te ajudar. Mas toda carga excedente vai começar a prejudicar você. É que nem você pega uma caminhonete e você começa a colocar carga naquela caminhonete, na caçamba dela. Você vai enchendo a caçamba, você vai colocando carga e mais carga e você pensa, não, é uma caminhonete, ela vai segurar. Mas daqui a pouco ela começa a se acocar. E você fica vários dias com ela acocada, carregada sempre. E daqui a pouco você vai começar a ter problema nos amortecedores. Daqui a pouco você vai ter problema nos coxinhos dos amortecedores. Daqui a pouco você vai ter outros problemas, talvez estruturais, e outras coisas vão começar a arrebentar na suspensão daquela caminhonete. Ela foi feita para o peso, mas não para uma sobrecarga. É que nem você colocar um elefante na caçamba de uma caminhonete. Você coloca um elefante na caçamba da caminhonete, daqui a pouco aquela caminhonete mal consegue sair do lugar. Ela foi feita para carga, mas para uma carga certa, para um limite de peso. Então, tudo na vida a gente tem que ver se é para nós. Não adianta você querer abraçar o mundo. Eu converso com muitos empresários que eles querem abraçar o mundo. Então, sabe, eu conheci empresários que têm mais de 20 empresas e sabe, alguns deles, eles conseguem tocar as 20 porque eles têm uma boa gestão, eles têm pessoas boas que trabalham para eles, mas eu conheci gente que faz tudo sozinho e que estão se acabando, sabe,
só porque querem conduzir todos aqueles negócios? Então, tem pessoas que Deus não chamou elas para toda aquela carga, mas ela busca para si aquela carga, ela atrai para si aquela carga. E tem coisas que Deus não tem para nós. Tem coisas que Deus não tem para nós. Então eu quero que você preste atenção. Não há verdadeiro descanso quando você está fora da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, você não sai apenas de um ambiente de refrigério, de um ambiente de renovo. Você sai do lugar que estava lhe dando forças. Exatamente na presença de Deus, nós podemos contar com força sobrenatural. Deus nos dá uma força, Deus nos dá uma capacidade. Sabe, eu dormia, quando eu estava nas duas emissoras de TV, agora eu estou só numa, estou só na Rede TV, mas quando eu estava nas duas emissoras de TV, eu dormia. Eu pensava assim, amanhã eu não vou ter força para acordar para a oração das 6 da manhã. Dada a pressão, era pressão financeira, era pressão de gravação, era pressão, sabe, de compromissos também em volta disso. E eu pensava assim, meu Deus, eu acho que amanhã eu não vou conseguir levantar para fazer o que eu tenho que fazer. Quando não era no outro dia, eu acordava, sabe, sem nenhum peso. E vários dias aconteceu isso na minha vida. E eu creio, Deus nos visita na madrugada. Eu vou sempre acreditar nisso, porque já teve dias que eu pensei, amanhã não vou conseguir acordar para a oração da manhã, porque o dia anterior sugou até o último pingo de energia que tinha dentro de mim. E quando eu acordava pela manhã, sabe, parecia que eu estava pronto para uma maratona. E se eu tivesse que subir uma montanha, eu estava pronto para subir uma montanha. E parece que eu não lembrava mais do que tinha passado no dia anterior. E agora na Escola de Profetas, que nós tivemos no mês de novembro, no início do mês de novembro, eu recebi uma profecia. Uma pastora liberou uma palavra sobre a minha vida e ela disse assim, Deus te deu forças além da sua capacidade para o propósito que você está. Ela disse assim para mim, é por isso que você pensava, e isso eu não falava para ninguém, ela disse exatamente assim, Deus usando ela, né, para profetizar. Ela disse assim, é por isso que você pensava quando dormia, que você no outro dia não ia conseguir cumprir os seus compromissos, mas algo acontecia com você. E aquilo só eu sabia, algo acontecia e sempre acontecia nas madrugadas. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Sabe, de eu sentir Deus me visitando na madrugada, de eu sentir Deus me renovando na madrugada, e eu acordar assim leve pela manhã, com as minhas forças renovadas. Eu creio que Deus nos visita nas madrugadas, que Deus renova não só suas misericórdias sobre nós, mas Deus renova nossas forças, Deus renova a nossa saúde, Deus rejuvenesce, revigora o nosso ser interior. Sabe, eu creio que há um renovo de Deus quando você caminha no Espírito Santo, quando você caminha na palavra de Deus, existe uma força de Deus que vem sobre você, uma força de Deus que lhe sustenta, que lhe capacita. E eu senti, sabe, de acordar várias manhãs e parece que eu estava andando sobre nuvens, porque acordava leve, acordava tranquilo, acordava inspirado, sabe, pronto para entrar para a arena e lutar contra leões, pronto para enfrentar gigante e não me preocupava, sabe, com as contas para pagar, não me preocupava com o escritório, não me preocupava com nada mais pela frente. Eu acordava renovado e eu pensava, estou pronto para a luta? Estou pronto para mais um round da vida? Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu quero dizer para você que quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, ele lhe dá uma força tão poderosa
e lhe dá uma capacidade tão poderosa que vai te surpreender? A minha oração é que Jesus toque naqueles que estão cansados e sobrecarregados. A minha oração é para que Jesus dê um renovo para todo empreendedor, para todo pastor, para toda pastora, para todo trabalhador, para toda mãe, para todo marido, sabe? Para todo profissional liberal que está lutando na vida, que está lutando, que está guerreando, que está, como diz o gaúcho, peleando para sobreviver. Venha Jesus. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Escreve aqui nos comentários: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Talvez ontem você estava dizendo: eu não aguento mais. Tem gente que entrou aqui nessa oração que ontem falou isso: Senhor, não aguento mais. E o Senhor está dizendo: ei, estou te dando uma carga nova hoje. Aleluia. Hoje estou te dando uma carga nova. Hoje estou te fortalecendo. Hoje estou te levantando, hoje estou te capacitando, hoje vou colocar sobre a tua vida um renovo do meu Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A promessa de Deus sobre ti te levará muito além do seu tempo. Eu quero liberar essa palavra. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra profética. Você que está buscando o Senhor, Deus vai encher você de uma maneira que Ele vai levar você além do seu tempo. Ele vai levar você além do seu tempo, Ele vai levar você além das suas capacidades, Ele vai levar você além dos seus limites. Deus está te capacitando. Tem empreendedores que estavam aqui me escutando, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em fazer qualquer outra coisa porque estão cansados, e o Senhor nesse momento está enviando um reforço do céu para a tua vida. Aleluia! Há uma pessoa que está me ouvindo, Euclides, o Senhor te visita nesse momento, o Senhor te renova nesse momento, uma unção de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia! Vitor, o Senhor te renova nesse momento, o Senhor te levanta, Vitor. Glória a Deus! Há um renovo do Espírito Santo que está sendo liberado aqui nessa oração. Há um renovo de Deus, há um renovo de Deus vindo aqui sobre pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém! Hoje nós temos programa de televisão às 10 horas da manhã na Rede TV. Também temos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos, está em todo o Brasil já. Esse livro aqui foi um livro assim que me trouxe muitas alegrias. Esse livro aqui já está em outros países, inclusive. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Também nós temos nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Olha só, tá? São devocionais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Olha aqui que legal. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo, aqui as direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai escrever uma oração a seu punho. Você vai pegar uma caneta, e você vai escrever a seu punho aqui uma oração. Os dois livros dão mais de 700 orações junto, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Vamos orar? Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você me ajude a compartilhar. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã estarei ministrando em Porto Alegre. Amanhã estarei às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, em Porto Alegre, do meu amigo pastor Samuel Felipe. E à noite, às 20 horas, estarei ministrando aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Venha cá, vamos cumprimentar você, lhe receber com muita alegria e você vai ver como Deus vai te tocar. Então amanhã tem dobradinha, com a graça de Deus, de manhã em Porto Alegre, à noite em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vou transmitir tudo ao vivo e estou com uma expectativa muito grande, estou orando. Acordei nessa madrugada para orar. Acordei nessa madrugada para orar. 2 da manhã, eu estava com os meus joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Eu sei que Deus está preparando algo muito grande para esse domingo. Amém? Estou com essa expectativa. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora e abençoo a vida de cada pessoa que está orando aqui junto comigo. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida dela e que o Senhor a envolva no poder do teu Espírito Santo. Tira dela, Pai, todo bloqueio, tira dela todo impedimento e dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro, Senhor, por este homem chamado Marcelo, que precisa de um renovo de Deus. Que o inimigo tem intentado contra a sua vida, inclusive intentado contra a sua saúde. Senhor, dá vitória agora, Pai, e desfaça o laço do mal contra a vida do Marcelo. Toque, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Senhor, eu oro para que o toque de Jesus venha sobre essa vida agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda dor renda-se a Jesus e que essa pessoa seja livre agora do poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Toque a Jesus, toque com o teu poder. E eu oro agora para que todos sejam tocados no poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo. Agora, toque-os, Jesus. Batiza-os no Espírito Santo. Traga esse revestimento do alto. Toca, Jesus. Da mesma maneira que a presença do Espírito Santo veio sobre Cornélio e veio sobre toda a sua família. Nós invocamos o poder de Deus e no nome de Jesus Cristo oramos para que essa pessoa receba agora o toque de Jesus e comece a falar em outras línguas. Senhor, e aquele que precisa de um renovo de Deus, vem com esse renovo. Vem com esse renovo sobre essa pessoa agora, Jesus. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque agora, Jesus. Toque agora, Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família. Até às 9 da manhã e depois 18 horas. Deus abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua casa, entrando na tua família, no teu caminho. Meu Deus, no nome de Jesus eu oro, quebrando completamente o laço do passarinheiro. Tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, no natural ou no espiritual, nós oramos agora para que o Senhor bloqueie e desvie todo o mal do caminho dele, do caminho dela.
Meu Deus, oramos também para que o Senhor envolva a nossa casa na tua presença. Oramos para que a presença de Jesus Cristo esteja sobre nós, esteja na nossa casa. Senhor, coloca uma cerca de proteção ao redor de nós, dos nossos filhos, do nosso casamento, das nossas finanças, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que seja quebrada a influência do mal. Oramos para que a obra de maldade, a obra de contrariedade seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos por livramentos de todo tipo sobre nós e sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Oramos, Pai, para vivermos o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade e cremos no Teu poder, Senhor. No nome de Jesus, que essa pessoa agora seja tocada pela Tua presença. Que sua casa, sua família, tudo que estiver ligado a ela, seja visitado por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos por uma visitação sobrenatural. Oramos por um agir do Senhor nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos quebrando, Pai, completamente toda palavra maldita, todo mal direcionado a nós. E declaramos, não tem efeito nem sobre nós, nem sobre a nossa casa. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos. Colocamos nossas finanças nas Tuas mãos, colocamos nossos projetos nas Tuas mãos, colocamos nossos sonhos nas Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nos abre as portas certas, tira do nosso caminho as oportunidades erradas e que a Tua mão esteja nos guiando, doce Espírito Santo. Chamamos a Tua presença sobre nós e sobre essa oração. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família, que alegria estar aqui essa noite junto contigo. Estamos firmes nesse propósito, orando pelo livramento do Senhor. E se você esteve comigo na oração da manhã, você sabe, Deus falou muito forte ao nosso coração sobre livramento. Quando eu encerrei aquela oração, eu tive que ficar em espírito de oração por mais um tempo, porque eu senti muito forte a presença de Deus. E senti como se fosse um grande movimento que Deus estava liberando naquele momento. Eu creio nisso. Eu creio na ação do Espírito de Deus. Eu creio no que Deus está fazendo, no mover do Espírito Santo aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. E você vai glorificar o nome de Jesus por esse testemunho, para você ver como Deus cura. Como Jesus Cristo está vivo. Como Ele opera milagres. Às vezes a gente fica vendo algumas pessoas, sabe aquelas entrevistas que fazem na rua? E você vê às vezes a pessoa falando a respeito de algo que não teve experiência. Você tem que experimentar Jesus. Ele é real, Ele opera milagres, Ele transforma realidades. Eu sou uma prova viva do que Deus faz, de como Deus opera, de como Deus transforma a vida da gente, como a voz de Deus tem me conduzido de uma forma incrível e sobrenatural. A Carla mandou esse testemunho. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho tantos testemunhos para compartilhar, mas hoje eu quero contar a cura da minha irmã, Luciana, que foi curada de um câncer de mama. Os médicos ficaram assustados. Ela fez químio, mas para honra e glória do Senhor não precisou retirar as mamas, pois estava totalmente curada. Até os médicos se surpreenderam. Ela também segue o Senhor, assim como toda a minha família. Obrigado pelas orações. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Carla e Luciana. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quem te chamou não errou. Eu vou repetir. Quem te chamou não errou. Eu não estou falando só para a chamada para o ministério, mas a chamada para o destino glorioso que Deus tem. Se Deus está te chamando para andar com Jesus, é porque você tem um grande chamado na sua vida. Tem algo poderoso que Deus colocou sobre ti. E aquele que te chamou não errou. Aquele que te chamou sabe o que está fazendo. Quando nós olhamos a história de Gideão,
E o Senhor chamando ele de varão valoroso. Eu, olhando para o início do relato bíblico, quando diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, eu não consigo ver ali um homem valente, um homem valoroso, como o Senhor falou. Mas o Senhor transformou ele nisso. Quem nos transforma é o Senhor. Quem muda a nossa realidade é o Senhor. Quando Ele nos chama, Ele também nos capacita, Ele também nos habilita. E eu creio que se nós nos colocarmos nas mãos dEle, muita coisa vai acontecer. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,10, olha o que está escrito: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Quando Deus te chama, Ele também te estabelece num lugar, numa posição, e você verá a mão dele sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus te capacitará muito além do que você pensa. Deus te capacitará e Deus cumprirá toda a promessa na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Para de chorar. Para de pensar que está desamparado, que Deus se esqueceu de você. Não. Deus te capacitará nesse novo emprego, Deus te capacitará nessa nova cidade, Deus te capacitará nesse novo tempo, nessa nova estação que você está vivendo. Essa é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo. Deus te capacitará, a mão poderosa dele te levantará, te erguerá. E as pessoas vão olhar para você e vão ver, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não há outra explicação, é Deus. É o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Deus não errou quando te chamou. Ele vê que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Ele vê que você vai ser um instrumento para ganhar a sua casa, um instrumento para ser uma coluna no reino de Deus. Deus não errou quando te chamou. Ele vai te surpreender e Ele vai surpreender a todos ao teu redor. Eu tenho muitos testemunhos de transformação que aconteceu ao longo do meu ministério na vida de pessoas. De gente que Deus, sabe, me usou para entregar uma palavra para essas pessoas. E que você olhava para elas e você dizia, será mesmo? Mas Deus não erra. Muitos foram levantados. Muitos hoje são abençoadíssimos. Deus está usando poderosamente, grandemente. E tudo isso foi a ação de Deus na vida daquela pessoa. É que nós olhamos, sabe, para aquilo que existe hoje e para aquilo que Deus está falando que vai fazer amanhã. E nós comparamos as duas coisas e nós vemos, sabe, uma grande distância entre o que é e o que Deus está prometendo fazer. E nós pensamos, isso é impossível, é uma distância muito grande. Mas nada é impossível para Deus. Não existe impossíveis para Deus. Olha quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Olha quanta transformação, olha quanta mudança, olha quanta provisão, olha quanta porta aberta. É que a gente esquece. Esquece de tudo que Deus tem feito. Esquece de todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Esquece do agir do Senhor na nossa vida. Esquecemos. Esquecemos de tudo que Deus tem feito, de toda a bondade dele, de toda a graça maravilhosa que ele tem derramado sobre a nossa vida. Moisés era um pastor de ovelha e Deus transformou ele num líder revolucionário. Transformou ele num líder potente, grande, diante de uma nação. Na verdade, diante de duas nações, porque o Egito e também Israel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais a nossa vida. Nós temos que elevar as nossas expectativas.
Deus não vai te levar além daquilo que você está esperando dele? Talvez você não coloque expectativa em você, mas você tem que colocar expectativa em Deus e no que Deus pode fazer. Deus é ilimitado, Deus é todo poderoso, Deus é grande, Deus é maior do que esse problema, Deus é maior do que esse desafio, Deus é maior do que as tuas habilidades. E o Deus que é maior do que as tuas habilidades pode te capacitar, te tornar hábil para coisas que você não era antes, porque Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E Ele pode nos surpreender, Ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A dor faz parte do processo de Deus. Crescer dói. Mas em meio a esse processo que está sendo dolorido na sua vida, você está crescendo em dependência, em temor de Deus. Se nós aceitarmos o processo, se nós aceitarmos o trabalhar de Deus na nossa vida, nós experimentaremos a sua glória. Está sendo difícil para você agora? Suporta. Suporta, não desiste. Chora mais um pouco. Vai aos pés do Senhor. Se rende a Deus. Está difícil essa luta com seu filho? Está difícil a luta com seu marido? Não te rende a esse mal. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus e diga a Deus, eu não vou desistir. Eu creio na tua obra na minha vida. Eu creio no que o Senhor fará. Eu creio. Aleluia. Vai ter gente que não vai te entender, não vai te apoiar, não vai te reconhecer. E você ainda fica preocupado com isso. Eu ficava preocupado antes. Mas eu aprendi que Deus ele trabalha independente de quem quer e daquele que não quer. Deus trabalha de uma forma misteriosa. Você sabe que eu tenho compromissos gigantes. Eu tenho meus projetos pessoais, mas eu tenho também um grande projeto do reino, que é a televisão. Estou há mais de 2 anos na televisão. Já teve meses que eu quis me preocupar com os valores pagos. E um detalhe, meu compromisso é com Deus. E eu sei que se lá na ponta da linha faltar alguma coisa, quem vai ter que responder vai ser eu. Quando a fatura chega no final do mês, é eu que tenho que responder. E um detalhe, eu não estou, sabe, não é o meu nome que está em jogo. Não. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu assinei um contrato diante de pessoas que não são cristãs. Eu assinei um contrato com pessoas que eu tenho que ser fiel a elas. Mas eu tenho aprendido, sabe, a não depender dos homens, a depender de Deus. E eu sei de uma coisa, porque eu já vi isso várias vezes acontecer. Às vezes a gente coloca expectativa em alguém que promete algo pra gente. E temos a nossa expectativa frustrada. Mas eu já vi isso muitas vezes. Deus levanta um improvável. Deus levanta alguém para te ajudar. Quantas vezes Deus ministrou em pessoas distantes que eu nem conhecia? E essas pessoas chegaram com os olhos em lágrimas para mim e disseram: Deus falou comigo de eu orar por você. Deus falou comigo para te ajudar. Deus falou comigo para estar na trincheira junto contigo. Ou seja, eu nem te conheço, mas o Senhor o conhece. Nós precisamos começar a acreditar que no meio do processo, confiar em Deus, depender de Deus, esperar em Deus é a nossa melhor decisão. Quem te chamou não errou. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para você sofrer. Deus te escolheu para Ele ser Deus na tua vida.
Ele ser Deus aí na tua vida. Glória a Deus. Por isso, pare de se cobrar tanto. Você vai falhar. Você vai errar porque você não é perfeito. Mas ele já sabia dos erros quando te chamou. Ele já sabia das falhas. Ele já sabia dos desafios que iam colocar medo em você. Ele já sabia dos críticos. Mas ele sabia também que a partir do momento que nós confiamos no Senhor, a nossa fortaleza, nós não tememos mais. A partir do momento que o Senhor, estamos apoiados no Senhor, nada mais nos falta. Já vivi temporadas de viver o milagre de Deus, de respirar o milagre de Deus na minha vida. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre esteve lá. Nos dias mais escuros da minha vida, Ele estava lá. Nos dias mais desafiadores, Ele estava lá. Nos dias que eu pensei que ia tudo arrebentar, Ele estava lá. Porque quem te chama não erra. Por isso, não ouça a voz errada, que diz que você vai ser envergonhado, que alguma coisa pode dar errado e desmoronar tudo. Não. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus diz para você: eu estou contigo. Não temas. Confie no Senhor. Confie que Deus está te ouvindo, que as tuas orações estão tendo poder no mundo espiritual, que teus inimigos estão sendo derrotados e que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não se trata de estar pronto. Quando Deus nos chama, não estamos prontos, mas de ter coragem e humildade para começar no projeto que Deus colocou no seu caminho. Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa perseverança. Deus honra a esperança que alimentamos nele, que Ele não desampara, que Ele é fiel, que Ele é Deus glorioso. Amém? Confia no Senhor, meu amado. Confia no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu talvez esteja pregando aqui, sabe, para uma multidão, mas tem sempre alguém no meio da multidão que a palavra está falando mais, que a voz profética está ecoando. Eu sei que isso que eu estou falando está sendo chave para muitos de vocês que estão aqui. E você está dizendo: sim, Senhor, essa era a resposta. O Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero profetizar sobre ti. O Senhor nunca te desamparará. E Ele proverá sempre de uma maneira misteriosa, porque Ele é o Deus que nos surpreende, Ele te surpreenderá no teu caminho em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra, é a palavra para a tua vida, é a direção de Deus para ti hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigo, para parente, manda para pessoas próximas essa oração, compartilha em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. No quarto domingo da profecia, da palavra profética, vai ser incrível, em nome de Jesus. O último domingo eu estava em viagem, mas esse domingo estarei em São Paulo com a graça de Deus. Amém? E também quero falar rapidamente para você os nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse é o Café com Jesus 2.
É uma palavra para cada dia, você pode ler também 2, 3 para cada dia. Já acordar pela manhã com uma direção de Deus, com uma palavra de Deus para a sua vida. E quem adquirir essa semana os 2 devocionais, ou 2 de cada um, vai receber esse aqui, ó, que é um presente que eu estou mandando, tá? É um presente que eu estou mandando, onde você vai escrever as experiências que você tem tido com Deus. Você vai marcar, vai ser como uma agenda para você, né, de lembrança do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vou mandar junto para quem adquirir até domingo os nossos devocionais. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado em todos os grupos que você está. Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. Amém? Permita-me orar por ti. Permita-me colocar você diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro e abençoo a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Toca-a com teu poder. Toque na sua vida, na sua casa, na sua família. Oramos pelo livramento do Senhor. Oramos pelo livramento do Senhor. Sabemos que o Senhor nos deu essa palavra profética, que haverá livramento. Haverá o livramento de cilada. Haverá o livramento de laço. O Senhor nos livrará dos maus negócios. O Senhor nos livrará da maldade dos outros. O Senhor nos livrará da inveja, das contrariedades, das existências do inimigo, e nada nos tocará. Senhor, cobre toda essa família com o teu precioso sangue, Jesus. Coloca uma cerca em proteção, protegendo esta casa, protegendo essa família, livrando eles do mal. Que todo dardo do inimigo lançado contra a mente, lançado contra o coração para causar confusões, para causar perturbações, cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória na sua casa, dá vitória no seu trabalho, dá vitória na sua empresa, dá vitória nos seus negócios. Oramos por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros ainda essa semana, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha honrar a fé de cada um dos teus filhos e filhas. Oramos por tudo aquilo que está travado, por tudo aquilo que está em atraso na vida dela, para que haja uma aceleração, haja um destravar no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre de todo mal. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tua saúde. Que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor multiplique teu ânimo, que o Senhor te capacite, que as habilidades divinas, a unção de Deus, as ferramentas do Espírito sejam colocadas nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, tua família e tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Foi abençoado? Diga assim comigo: eu fui abençoado hoje com o livramento do Senhor. Amém? Compartilhe agora essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos firmes, andando por uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite!
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus em favor da tua vida e da tua família. Declaramos que nenhuma injustiça tem poder sobre a nossa vida. E todo tipo de obra de maldade, de inveja, de contrariedade, de resistências espirituais estão por terra no nome de Jesus. Oramos para que todo atraso seja visitado por Deus. Tudo aquilo que vem para tentar se opor às nossas bênçãos ou até mesmo desviar aquilo que pertence a nós, nós oramos para que seja repreendido no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, blinda o nosso lar completamente e desfaça, Pai, toda obra de contrariedade, de maldade, de atraso, de inveja. Declaramos que não tem poder sobre nós e sobre nossos filhos. Eu oro para que o Senhor afaste gente ruim, gente maldosa do caminho dos nossos filhos. Senhor, proteja sua mente, proteja seu coração. É o que pedimos a Ti e agradecemos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar com você aqui essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Aliás, estamos no 9º dia hoje do nosso propósito. O 8º foi ontem. Hoje estamos no 9º dia e libere aquela palavra profética, aquela frase que você tem declarado aqui: estou firme em nome de Jesus Cristo. Declare e creia. Estamos firmes com nossos pés na rocha, crendo que o juiz de toda a terra está batalhando em nosso favor. Assim eu creio. Amém? Então estamos firmes. Estamos na presença de Deus, acreditando que o nosso Deus está operando em nosso favor. E se você está enfrentando algum tipo de injustiça na sua vida, recorra a Deus, porque Ele pode fazer o que você não pode. Eu vejo pessoas tentando de todas as formas ter injustiça de forma natural e, sabe, chega um momento que você sabe que não depende mais dos homens, depende de Deus. Chega um momento que você fez tudo o que podia fazer, procurou as melhores pessoas para batalhar por você, para lutar essa causa e você não teve vitória. Você tem que recorrer a Deus. A sua justiça vai vir do Senhor. Lembre-se, Ele é o juiz de toda a terra. Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo, Ele é Deus poderoso. E eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, uma palavra que Deus me deu sobre discernir o caminho. Aqui nessa vida nós temos que entender o que é de Deus para a nossa vida e o que não é de Deus. Tem caminhos que a Bíblia diz que parecem bons aos homens, mas o final deles é perdição. O final deles é uma rota aonde o inimigo está nos aguardando. Então só Deus para nos livrar. No entanto, Deus também deu uma capacidade a mim, uma capacidade a você de discernir o caminho que é de Deus para a nossa vida e o caminho que não é de Deus. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava nos mostrando o caminho, Ele é o caminho. E para irmos até o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, aquele que criou você, o caminho é por meio de Jesus. Só vamos conhecer a Deus plenamente por meio de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar com você e é importante você discernir no caminho. A primeira delas é: não deixe a inveja das pessoas contra o seu sucesso destruir o seu foco. A gente se incomoda quando vê a inveja e a maldade das pessoas contra nós. Não nos faz bem, não cai bem dentro de nós. Mas esse é um caminho que você não pode ficar nele. Esse é um caminho que você tem que enxergá-lo, discerni-lo, mas ao mesmo tempo permanecer focado no caminho que Deus tem para você. O foco no nosso caminho vai nos livrar de muita injustiça.
vai nos livrar também de perder tempo com algumas coisas. Você sabe que nós temos que parar de perder tempo e energia com gente que a gente não vai mudar a opinião delas em relação a nós. É só Deus. E um detalhe, tem gente que Deus não quer nem que ela mude de opinião a seu respeito. Tem gente que Deus quer que ela fique exatamente ali, como um opositor, para que se cumpra a palavra do Salmos 23 na nossa vida, onde a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Tem gente que se colocou como seu adversário, mesmo que você não queira. Talvez você diga assim, não, mas eu só tenho amor dentro do meu coração, mas a pessoa só tem raiva, ela só tem inveja, ela só tem ciúme. Então não tem como você ser amigo de todo mundo, ainda que você queira. E tem gente que é da paz, tem muita gente que é da paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que querem, sabe, sempre ser um mediador, querem sempre a paz, querem sempre promover o acordo. Bem-aventurado esse tipo de gente, mas nem sempre vai ter acordo. Nem sempre vai ter acordo. Vai haver divergências, vai haver desacordo. E quando isso acontecer, você não pode, sabe, diminuir a sua intensidade, a sua entrega para o propósito que Deus tem na tua vida, para ficar, sabe, respondendo um, dando indireta para outro e se magoando com outra pessoa e ficando preocupado. Eu tenho entendido da parte de Deus que tem certas coisas que a gente não pode gastar a nossa energia. Assim como tem ladrões da alegria, tem ladrões da energia. Todos nós, quando estamos empenhados em, muitas vezes, lutar contra outras pessoas por aquilo que, às vezes, você está só se defendendo, mas é uma perca de tempo, porque você está se desfocando do que Deus tem para você. Você está gastando a sua energia está sendo desviada para outra coisa. Nós ficamos alguns dias viajando, o mês passado, e cerca de 10 dias, onde eu vim de uma viagem, depois eu vim de outra viagem, e o carro da minha esposa, ela deu a partida no carro, o carro estava sem bateria. Não é um carro velho, é um carro novo, e estava sem bateria, porque ele ficou alguns dias parados. O carro é eletrônico, todos os carros hoje são eletrônicos, ou seja, o tempo que ele teve parado ali, ele teve mandando energia para outras coisas. E quando a gente foi dar a partida, não tinha mais bateria. Por quê? Porque a energia foi desviada. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você presta muita atenção em quem está ao seu redor, você desvia a energia do teu foco. Então, no teu foco está o teu propósito, no teu foco está o teu sonho, no teu foco está as tuas realizações, estão os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a tua vida. Mas quando você começa a se preocupar, sabe, com cada um que fica se colocando contra você, você desvia a sua energia, a preocupação, a ansiedade e até mesmo as pessoas invejosas têm um objetivo: desviar você do seu foco. Não desvie do seu foco, não desvie energia para outras coisas. A segunda coisa que eu entendo que tem que discernir o caminho é: pare de tentar provar a si mesmo para outras pessoas. Não desperdice a sua energia com pessoas que não estão nem aí para você e você está tentando convencer elas. Seu tempo é muito valioso para você tentar provar a si mesmo para elas. Mais uma vez, Deus dizendo para você: discirna o caminho. Seu tempo é valioso. Essas pessoas estão tirando o bem mais precioso de você, enquanto você, sabe, está preocupado com aquela pessoa que está lá incomodando no trabalho, aquela pessoa que está sempre pegando no seu pé. Você está perdendo tempo de, sabe, viver o que Deus tem para a sua vida, de entrar em novos projetos, de confiar nas oportunidades de Deus, porque você tá se defendendo. Você está se defendendo. Você tem que colocar Deus na sua defesa. Você tem que crer que Ele é o seu protetor. Você tem que crer que Ele é a sua justiça. Tem coisas que eu nem me preocupo mais. Porque enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente está aqui, a gente sabe que tem pessoas que vão gostar da gente, tem pessoas que não vão gostar. Tem gente que vai aplaudir o teu sucesso e tem outros que vão tentar puxar o seu tapete.
Tem uns que tudo que querem é se apoiar no sucesso que Deus te deu, naquilo que Deus colocou na sua vida, porque o objetivo dessas pessoas é de alguma maneira, sabe, roubar ou tirar do nosso caminho aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, fique firme e convicto de que Deus tem o melhor para você, mas não tente provar a si mesmo para outras pessoas. Tudo que você deve a elas é o amor. Deus não teria colocado um sonho em seu coração se Ele não tivesse lhe dado tudo o que você precisa para realizá-lo. Sabe por que Deus colocou isso no seu coração? E as pessoas dizem que é insistência, que você tem que trocar para outra coisa, que você tem que fazer outra coisa. Discernir no caminho. Esse sonho que você tem dentro de você de ser um empresário, esse sonho que Deus colocou dentro de você de ser um pastor ou de ser um profeta, esse sonho que Deus colocou dentro do teu coração até de ser um político, seja lá o que for que Deus colocou no teu coração, ser um advogado, de ter o seu próprio negócio, sua própria loja, enfim, foi Deus que colocou. E Deus não teria colocado algo no seu coração aonde Ele, sabe, não lhe daria as ferramentas e as condições para você realizar. Aí você diz, não, mas eu não tenho dinheiro. Mas e quem disse para você que esse é o seu único recurso? Dinheiro é importante, mas ele não é o nosso maior recurso. O nosso maior recurso é as habilidades, os dons, a presença de Deus, as direções de Deus, as conexões que Deus colocou na nossa vida. Enfim, nós temos N recursos. Você precisa olhar para a sua caixa de ferramentas, o que Deus colocou na sua caixa de ferramentas, o que você pode usar. Se você não tem o recurso, mas você tem as outras coisas, então ótimo. Você sabe, eu estava vendo uma matéria a respeito de um homem de quase 50 anos de idade, que ele está gastando toda a sua fortuna, ele é um milionário, ele está gastando toda a sua fortuna a voltar a ter 18 anos. E eu me lembrei que há alguns anos atrás, um amigo meu que é mecânico, ele resolveu um problema para uma pessoa que tinha um carro esportivo, e essa pessoa disse, eu daria tudo que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ele já tinha quase 70 e ele disse, eu daria tudo que eu tenho para voltar a ter 40 anos de idade. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, elas querem voltar, né, a ter novas oportunidades, porque elas sabem que o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não representa todas as ferramentas da sua caixa. Então você tem que começar a olhar para o seu futuro de uma maneira diferente. Deus já colocou em você, eu acredito que estratégias, Deus já colocou em você força, Deus tem lhe dado a sua saúde também como uma ferramenta para você prosperar. Então pare de reclamar da vida e comece a crer nos planos que Deus tem para a sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, comece a trilhar esse caminho, comece a trilhar, ainda que seja um caminho difícil, mas discirna, esse é o caminho que Deus deu para você. Pode ser difícil, pode ser impossível, mas Deus colocou isso no teu coração. Se Deus colocou, discirna o caminho, Ele vai lhe dar todas as ferramentas, Ele vai lhe dar toda a capacidade para você conseguir realizar isso. Amém? Isso é uma grande bênção de Deus e nós precisamos ter esse discernimento. A quarta coisa que você tem que discernir no seu caminho é, às vezes Deus chama a atenção da gente em algo, até numa pregação, né? Deus chama a atenção da gente numa palavra, numa frase, numa experiência. E aquilo é uma resposta, sabe, para uma decisão que você vai ter que tomar lá no futuro. É por isso que eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então muitas vezes você está procurando uma resposta, se deve comprar, se não deve comprar, se deve fazer determinada coisa ou não. E Deus já lhe deu a resposta. Deus já lhe deu a resposta, Deus já colocou essa resposta na sua vida. Deus já colocou essa resposta, Ele já falou através de outra pessoa, Ele já havia ministrado isso no seu coração. Então, entenda, a resposta certa ela pode já ter chegado na sua vida. Então, às vezes nós estamos orando por certas coisas, para que Deus nos abençoe,
sabe, em determinada coisa, ou nos dê uma direção sobre uma coisa, quando na verdade Ele já deu a direção, Ele já mostrou, Ele já revelou, e você tem que discernir o que Deus está mostrando, você tem que discernir o que Deus está revelando. E eu entendo que isso é Deus na nossa vida, é Deus mostrando na nossa vida, é Deus revelando para nós, e nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Amém? Então, esteja atento, porque às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas é importante você discernir isso. Às vezes você está buscando uma resposta que você já tem. Você está buscando uma direção que já está aí na sua vida. Deus já colocou, Deus já trouxe essa instrução para você. Olha que tremenda essa palavra, e ela é profética para alguém que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar agora o Salmo 91, e você que entrou agora nessa oração, escreve aí nos comentários: estou firme. Glória a Deus, estou firme. Hoje é o nosso 9º dia desse propósito, estamos em oração e jejum buscando a justiça de Deus, e estamos orando também para quebrar toda a maldade contra a nossa vida, contra a nossa família. Então permaneça firme nesse propósito. Amém? Você está firme mesmo? Está firme? Então declare. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com outras pessoas. Se não ativou ainda o sininho, tem um sininho aí, que quando você clica nele, o YouTube ele começa a avisar você de todas as minhas lives. Tem gente que às vezes não consegue encontrar a minha live, e às vezes diz, não recebi a notificação, é que não ativou. Tem que ativar aqui o sininho para receber eu posso dizer, os avisos do YouTube para você. É gratuito, é só clicar no sininho. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu tenho 2 informações importantes para você. Eu estou nos Estados Unidos, ok? Essa semana. E nesta sexta-feira eu vou ter uma escola de profetas aqui. Você sabe que a minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a Deus. E sexta-feira eu estarei aqui em Orlando ensinando as pessoas a ouvir a Deus. E no domingo eu terei um culto especial aqui, tá? Eu farei um culto especial, um culto público, entrada gratuita, todos podem participar. Se você tem amigos, familiares em Orlando, passa para eles essa informação. Eu estarei domingo às 8h30 da manhã, cedinho o nosso culto aqui em Orlando, tá? Mas vai ser 9h30 horário do Brasil. Eu tenho uma palavra profética para liberar. Eu creio, existem coisas que Deus tem falado comigo, e todo domingo eu tenho buscado uma palavra do trono de Deus para liberar sobre as pessoas. E tem muita gente que me acompanha, não só daqui dos Estados Unidos, mas do Brasil e de várias partes do mundo, certo? Então, domingo eu vou transmitir. Eu estou pegando isso como um compromisso de todo domingo transmitir o nosso culto. Toda vez que Deus me der oportunidade de fazer isso, eu quero fazer, ok? Então, domingo eu vou transmitir o culto aqui. O horário do Brasil vai ser 9h30, mas aqui nos Estados Unidos vai ser 8h30. Quer participar? Então, entre em contato com a minha equipe. Lá no meu site tem o contato da minha equipe. Entre em contato com eles, já reserva a tua vaga das pessoas que você vai levar junto com você, certo? Mas tem que ser uma coisa muito certa. Eu aluguei um lugar aqui só para fazer isso, tá? Então, como eu acredito naquilo que Deus me direcionou, como eu acredito naquilo que Deus está me oportunizando, nós alugamos um lugar só para fazer isso, tá? Então é algo muito especial e vou estar compartilhando nesse domingo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção aqui em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Salmos 91. Quero declarar o Salmo 91, enquanto isso compartilhe, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, certo? Inclusive, se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu falei sobre sonhos proféticos que significam tempo de Deus. Inclusive, conta uma experiência, depois você assiste lá para você ver, vai ser bênção na tua vida. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Uma coisa importante, antes de nós começarmos a orar aqui, é que você que quer participar desse culto domingo, né, como eu disse, é gratuita a entrada, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br chamar a minha equipe, tá? Lá tem um telefone lá, você chama eles e eles respondem para você. Eu vou pedir mais uma vez que as pessoas que querem vir nesse culto não reservem lugar se vocês não forem vir, certo? Por quê? Porque daí tira o lugar de outras pessoas. Eu quando faço esses eventos gratuitos, às vezes a pessoa dá o nome, né? E depois não vai. E isso é ruim para a gente, porque tira o lugar de outras pessoas. E um detalhe, tem todo um custo por trás que o nosso ministério está respaldando, está compromissado. Então é muito importante você, se der a palavra de vir, venha. Amém? E organize-se. Inclusive, você que mora próximo daqui, pode pegar um voo, pode vir. Tem muita gente que me acompanha de Nova York, pessoas que me acompanham do Texas também. Vem para cá, vem estar com a gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. A justiça do nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Meu Deus, esse é um tempo profético que estamos vivendo, onde a justiça do Senhor certamente está trabalhando em nosso favor. E nós apresentamos diante de Ti toda injustiça, Pai. Toda injustiça que essa pessoa está enfrentando, toda injustiça que a sua família está enfrentando. Senhor, eu coloco diante de Ti toda causa, Pai, que essa pessoa está lutando e que não está avançando, não está tendo vitória. Eu oro por agora uma intervenção divina, para que a justiça de Deus seja liberada. Inclusive, oramos por justiça nas portas. Em nome de Jesus, toda oportunidade que não chegou a nós, toda bênção que não chegou a nós, todo recurso que não chegou a nós, nós oramos agora para que a justiça de Deus seja liberada. Oramos também quebrando completamente todo tipo de ataque espiritual, de opressão contra a vida dessa pessoa, aquilo que causa brigas, aquilo que causa divergências, aquilo que coloca um contra o outro, aquilo que faz o outro entender o que não foi falado. Senhor, eu oro para que essas confusões, esses conflitos, essas perturbações saiam dessa casa, saiam deste lar e que venha tempos de paz, de prosperidade e de saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade, todo tumor, todo câncer, todo tipo de alergia, todo tipo de ataque nas juntas, no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus te toque, que você seja tocado, curado, restaurado, que haja um milagre de Deus sobre a tua vida. Eu oro por uma operação divina na tua vida, que haja um mover de Deus agora tocando a tua vida, movimentando as coisas na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as amarras, desfaz os laços, tira a contrariedade do caminho dessa pessoa, da empresa dela, dos negócios dela. Eu oro também, Senhor, para que essa pessoa que tem andado nervosa,
aflita, para que o Senhor traga paz à alma dela, o Senhor traga alegria para dentro dela, que o Senhor afaste, Senhor, as preocupações, o nervosismo dela e traga para ela um novo ânimo. Senhor, renova suas forças, renova sua energia, derrama do teu favor sobre a vida dela e fortalece ela e a sua casa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro para que grandes bênçãos sejam liberadas agora em favor daqueles que creem. Senhor, a partir de hoje essa pessoa não vai mais ficar se preocupando e se defendendo daquilo que vem contra ela, porque o Senhor é o defensor dela. Por isso eu já oro por vitória total e completa na vida dela e na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, creia nessa palavra profética, creia naquilo que eu creio que Deus já colocou aí na tua vida. Amém? Deus já colocou essa vitória aí na tua vida. Essa vitória já está sobre você, já está sobre a sua casa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere cada vez mais. E amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar, de mandar essa oração. Que Deus te use agora, que Deus te use para compartilhar essa oração com alguém que vai ser muito abençoado através da tua vida. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, livramento, direção e Deus nos abrindo grandes portas em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que haverá mais bênçãos, mais provisão, mais fartura, mais favor, mais portas abertas, melhores negócios, mais saúde, mais força, mais ânimo na vida deste homem e dessa mulher. Senhor, eu quero consagrar a semana a Ti, que nós estamos entrando hoje. Eu quero consagrar essa semana. E nessa noite eu te peço, Pai, venha guardar as nossas vidas, venha guardar a nossa família, para que todos estejam debaixo do poder sobrenatural do Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui no nosso lar, Espírito Santo, e nos enche do teu poder, toca-nos com a tua graça. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito e cremos, ó Deus, que nada é impossível para Ti. Por isso, oramos mais uma vez, nos abra as grandes oportunidades. Em o nome de Jesus Cristo, traga para nós, Pai, as grandes portas. É o que nós pedimos a Ti. Também oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus, Tu és a cura. Colocamos a fé em Ti. Nada é impossível para Ti. Por isso eu oro pela cura total. Na vida dessa pessoa, todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, que seja curado agora, que a ansiedade vá embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora, o medo vai embora, a insegurança vai embora, e que entre a alegria, entre a paz que excede todo entendimento. E guarda, Senhor, guarda o nosso ser, guarda a nossa alma. Também pedimos a bênção sobre a vida dos nossos filhos, para que o Senhor dê saúde a eles, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os capacite. Senhor, somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sustenta nosso corpo. O Senhor sustenta nossas forças. O Senhor sustenta nossas finanças. O Senhor sustenta nosso casamento. O Senhor sustenta todas as áreas da nossa vida. Somos gratos a Ti, Tu és o sustentador, nosso defensor, Deus forte. Tu és o nosso alto refúgio. Sim, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração e quero também dar um testemunho para que a sua fé seja edificada. Um testemunho para você que está acompanhando recentemente as orações aqui e que
está em busca de respostas também de Deus. Olha o testemunho que eu recebi da Vera. E ela escreveu assim: venho testemunhar o milagre que o Senhor Jesus fez na vida da minha amiga. Ela estava com câncer na garganta, com nódulos, muito mal, fazia químio e rádio e usava sonda para se alimentar. Havia 3 meses. Estávamos orando juntos nas orações da manhã e das 6 horas, quando o médico chegou a dizer que teria que arrancar todos os dentes dela. Não aceitamos esse diagnóstico e permanecemos firmes em oração. 3 meses se passaram e, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela refez todos os exames, não precisou arrancar os dentes e hoje está completamente curada, feliz e grata ao Senhor Jesus. Amém. Não tem como você ouvir um testemunho desses e não se alegrar, porque é um milagre diante de nós. Por isso, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus, libere um glória a Deus. A Deus toda honra, todo louvor. Nós cremos em Jesus. Cremos que nada é impossível para Deus. Você que está me ouvindo aqui nas orações, nós temos nos alegrado muito com tantas coisas lindas que o Senhor tem feito. Não importa o lugar que eu estiver, se é um mercado, se é um shopping, se é numa farmácia, se alguém que me acompanha nas orações me encontra, tem um testemunho para me contar do milagre, da operação divina, do livramento, das bênçãos. O nosso Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio e nós estamos alegres. Amém? Eu quero convidar você, amanhã, 6 da manhã, eu vou começar um propósito de 14 dias, por 1000 vezes mais. 1000 vezes mais, não é 10, não é 100, não é 200, é 1000 vezes mais. Baseado em Deuteronômio 1:11, que fala sobre isso. E nós vamos declarar toda a oração pedindo a Deus 1000 vezes mais. Você acha que Deus não pode? Você acha que Deus é limitado? Não, Ele é sobrenatural. Por isso que essa campanha que nós vamos começar amanhã é para gente ousada. Se você é ousado, eu convido você a participar e quero também pedir a cada um de vocês que está aqui, compartilhe com 11 pessoas, 11, convidando elas para participar desse propósito que eu vou começar amanhã. Aí você pergunta assim, por que não 8, se estamos no mês de agosto? 11, o 11 na Bíblia, você tem que entender, ele representa uma decisão. E nós precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão? A decisão de entrar de cabeça naquilo que Deus está colocando como uma ferramenta nas nossas mãos. A oração é uma ferramenta poderosa. Por isso eu quero convidar você a começar esse propósito comigo amanhã às 6 horas da manhã. Serão 14 dias profetizando. Eu vou profetizar toda a oração. Toda a oração eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Eu vou me basear naquele texto do Deuteronômio 1:11 sobre a vida de cada pessoa que estará nesse propósito conosco. Amém? Muito bem. Eu quero ler um texto que é Provérbios capítulo 26, verso 4 e 5, que diz assim: não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Olha aí, isso é sério. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Essa palavra, esse texto, é um texto de sabedoria. A Bíblia diz para você não responder o tolo do jeito que ele está esperando. Qual que é a maneira certa de nós respondermos um tolo? Nós temos que aprender a trabalhar em silêncio. As pessoas precisam ver os nossos frutos. As pessoas precisam ver que Deus está na nossa vida. Então, pare de responder a críticos. Pare de mandar indiretas a críticos, a quem fala mal de você.
Pare de se ofender. Amadureça e só faça uma coisa, porque isso é a sabedoria. Dê frutos, porque os frutos eles verão, e isso vai calar a boca do tolo. O que cala a boca do tolo é os frutos que você dá. Se você der frutos, o tolo, ele não vai ter mais o que falar. Sabe por que o tolo está falando? Porque você está respondendo a ele. Não responda a críticos. Não responda dando indiretas. Amadureça. Trabalhe em silêncio. Faça seu trabalho. Cumpra seu propósito. Vá na sua missão diariamente de trabalhar, de levar o pão para casa. E deixa com que os frutos falem por você. Porque as pessoas gostam de falar, gente. As pessoas sempre vão gostar de falar. Elas vão falar aquilo que elas não sabem. Elas vão criticar aquilo que elas não entendem. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma resposta para cada um que pergunta ou a gente tem que continuar firme na nossa caminhada? Eu respeito demais pessoas que, mesmo diante de ataques, mesmo diante de mentiras, mesmo diante de difamação, essas pessoas se mantêm, em silêncio. E deixa Deus a justificar. Não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo, porque geralmente as pessoas, elas precisam, rebater. Eu até acredito que algumas coisas precisam ser rebatidas. Algumas coisas você vai ter que, talvez, procurar a justiça dos homens. Mas outras coisas, você vai ter que apenas mostrar os seus frutos. Apenas mostrar os seus frutos. Mostre os seus frutos. Mostre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mostre que é Deus na sua vida. Sabe por que Deus usa improváveis? Por que Deus usa gente que você olha para elas e você não vê nenhum talento que seja expressivo, mas Deus está abençoando aquela pessoa tremendamente. E aquela pessoa está avançando, rompendo, apesar das dificuldades, e toda vez que você vê ela está melhor, porque ela aprendeu a trabalhar em silêncio. Ela aprendeu a não se rebaixar, aos críticos, aos invejosos e aos tolos. Na verdade, uma pessoa invejosa, quando ela não tem alguém para rebatê-la, ela é envergonhada. Ela é envergonhada porque os nossos frutos, eles falam. Nossos frutos, eles falam. Você sabe por que Jesus era tão odiado? Porque por onde Jesus passava, Jesus ele deixava frutos. Por onde Jesus passava, as pessoas celebravam, as pessoas tinham um testemunho para contar, as pessoas falavam, olha, depois que ele esteve aqui, as coisas mudaram. Depois que ele esteve aqui, houve um milagre. Depois que ele esteve aqui, o ambiente mudou. A dor foi embora, a tristeza foi embora, tudo mudou. Porque há pessoas que têm muita retórica, pouco fruto. Tem gente que fala muito e na cabeça dela está todo mundo errado, mas você olha para a vida dela, não tem fruto. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando estamos conectados na videira, conectados em Jesus, nós damos frutos. E o nosso fruto, ele é o nosso testemunho também. Ele é o nosso testemunho de que estamos conectados a Deus, de que Deus está conosco, de que estamos ungidos por Deus, de que nenhum mal prevalecerá, nenhum mal prosperará contra nossas vidas. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Dê frutos, dê frutos. Pare de responder aos críticos. Pare de tentar, se defender a todo momento. Deus vai te defender. Deus vai lutar essa batalha por você.
Deus vai te conduzir da melhor maneira e eles verão a glória de Deus, a prosperidade na tua vida. Eles verão a mão do Senhor sobre ti e tu prosperará em nome de Jesus Cristo. Você crê? Declare aqui nos comentários: eu creio em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui. Convido você que entrou aqui na oração a participar desse propósito, desse tempo profético que nós vamos ter a partir de amanhã. Nós vamos profetizar 1000 bênçãos, de acordo com Deuteronômio 1:11. Amém? Eu convido você a estar junto conosco e eu vou declarar também os Salmos 23. Então, nesse novo propósito, eu vou declarar Deuteronômio 1:11 e vou declarar também os Salmos 23. Durante 14 dias, eu convido você a experimentar os frutos da oração. Amém? E eu quero também falar rapidamente do meu livro novo, Café com Jesus, esse devocional incrível aqui. Uma palavra para cada dia. Uma palavra para cada dia do ano. Você pode ler também 2, 3, 4, 5 palavras. Sabe por quê? Porque os nossos devocionais são atemporais, são perpétuos que a gente chama. Você pode começar ele a ler hoje mesmo, tá? Porque ele não tem data. São 365 direções aqui. Então vai ser uma bênção na sua vida e eu posso já afirmar para você, já é um sucesso esse livro aqui. Já é um sucesso. A Gráfica preparou uma tiragem de início, já foi tudo na primeira semana. Todos. Por quê? Porque uns começaram a falar para os outros: olha, é uma benção, escuta lá, lê lá, compra lá. Por isso, se você quiser adquirir, você pode ir lá no meu site www.vinicius07.com.br e adquirir. Amém? Muito bem. Eu quero também agradecer a todos os nossos parceiros doadores que têm nos ajudado com nossos programas de televisão. Juntos estamos fazendo uma nobre missão, levando a palavra de Deus através da televisão, que hoje é um dos meios de comunicação mais caros que tem. Deus tem nos dado graça e já estamos há mais de 2 anos levando a palavra de Deus em rede nacional, através da Bandeirantes e também todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. O tempo que eu vou permanecer ali eu não sei, mas enquanto eu permanecer ali, eu serei grato aos parceiros que têm me ajudado, aos intercessores que têm orado por mim, e eu peço que você também ore, tá bom? Compartilhe agora com 11 pessoas, certo? É tempo de tomarmos decisões, então compartilhe aí com 11 pessoas essa oração e logo eu vou orar por você. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres e eu oro nesse momento para que o Senhor tire todo o medo do nosso coração. Senhor, nós queremos ser cheios de ousadia, cheios de coragem e cheios de fé. Tira do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que é insegurança, tudo aquilo que é dúvida, e nos enche de fé, nos enche de paz,
e dê paciência. No nome de Jesus Cristo, te pedimos, cobre-nos, Jesus, a nós e a todos da nossa casa com teu precioso sangue. Espírito Santo de Deus, nós temos um limite, mas o Senhor não tem limites. Por isso nós te pedimos, conduza-nos a todo projeto e todo plano de Deus, nos capacitando, nos ungindo, nos revestindo de poder e de graça. Eu oro em nome de Jesus, para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergias, eu digo a infecções, eu digo a problemas renais, a problemas no fígado, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Receba a cura, receba o milagre, seja tocado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus. Remova todo o peso, todo o cansaço, toda a opressão e traga um tempo novo sobre a vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está ouvindo essa oração agora. Senhor, também oro pela salvação de todos dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. E libero uma palavra profética. O nosso Deus está nos abrindo grandes portas. O nosso Deus está nos abrindo grandes oportunidades. E veremos a glória de Deus no nosso caminho. Senhor, também te pedimos união dentro da nossa casa. E que na nossa casa habite ricamente, fartamente a paz e a bênção de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha com 11 pessoas e amanhã eu te aguardo às 6 da manhã. Deus abençoe a todos. Paz, prosperidade e salvação.